Estamos de volta com o programa TV Com Entrevista, Eleições 2018. No dia de hoje, nós vamos conversar com a professora e militante Sandra Lira. Sandra é professora universitária na UFAL, no Centro de Educação. Seja bem-vinda, professora. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade. Professora, no último sábado, dia 29, a gente viu crescendo um movimento principalmente liderado pelas mulheres, pelo direito das mulheres, pela participação principalmente na política. Como candidata a deputada estadual, como é que a senhora vê esse movimento? Eu vejo como uma primavera das mulheres brasileiras que estão em luta contra o fascismo, contra a perspectiva da ampliação da violência, do machismo, do racismo, da LGBTfobia. Então, milhares de mulheres, homens, famílias inteiras foram às ruas dizer não. Não. E aí saiu esta grande palavra de ordem, ele não. Pelo Brasil todo, internacionalmente, personalidades políticas do mundo estão preocupadas com o crescimento do nazifascismo no Brasil. E, infelizmente, a gente percebe que parte da nossa população sequer se deu conta de que há um candidato usando o mesmo slogan de Hitler, pregando violência, pregando ódio, pregando racismo, pregando LGBTfobia e o machismo. Então, isso faz com que a população se levante, preste atenção no risco que isso acontece e, então, eu creio que o movimento Ele Não foi um movimento muito amplo do conjunto da sociedade, independente das forças políticas, das candidaturas, mas foi um movimento em favor da democracia e da liberdade. Professora, estando na universidade e lidando diretamente com a educação, a senhora percebe aí a questão da PEC de congelamento de gastos. Como deputada estadual, é possível reverter essa situação, investir mais em educação, principalmente em Alagoas? No sentido da PEC da morte, né, que assim foi batizada em 2016, quando o Congresso, por 2/3, é bom que se diga, congelou os investimentos em educação, saúde, assistência social, segurança, previdência por 20 anos, nós entendemos que isso tem que ser revogado. Então é necessário, primeiro, eleger deputados e senadores que estejam comprometidos com a revogação da emenda 95. Então, se você quer escolher quem você vai votar, pergunte primeiro: esse candidato ou esta candidata se compromete com a revogação dessa emenda 95, isso é fundamental para a gente ter recursos para as políticas sociais. No plano estadual, a Assembleia Legislativa não vai ter o poder de mexer nessa questão, mas dentro do orçamento do Estado, nós queremos fiscalizar a aplicação dos 25% em educação, fiscalizar o fundo da pesquisa, que também ele é muito importante para o desenvolvimento de Alagoas, fiscalizar o FECOEP, fiscalizar o Fundo da Saúde. Então, nós temos um conjunto de recursos que estão destinados constitucionalmente para as políticas sociais. E como Assembleia Legislativa, como deputada estadual, estarei lá fiscalizando em nome da população para que a população receba uma política social de qualidade. Professora, Alagoas vive disputando com o Maranhão a questão do IDH sempre nas últimas posições, ou seja, as condições de vida no nosso estado são muito precárias. É possível mudar essa situação com um mandato na Assembleia Legislativa? Uma única andorinha é mais difícil fazer o verão, mas nós esperamos fazer um mandato popular, ou seja, transformar esse mandato numa porta aberta para o conjunto dos movimentos da sociedade civil. Então, nosso mandato estará a serviço das reivindicações justas da sociedade alagoana, das reivindicações dos movimentos agrários, dos movimentos do campo, da cidade, de todos os segmentos, do pequeno comércio, do empreendedorismo de uma forma geral, porque Alagoas é um estado que vive numa concentração muito grande, numa monocultura agrícola, ainda na área da cana, num extrativismo, que é a nossa área do salgema, a nossa área do petróleo, nós também temos petróleo e gás, mas apenas
extraindo e exportando. Então não fica quase nada para o Estado, para que o Estado tenha recursos para investir. Então é preciso lutar dentro do orçamento por uma política de desenvolvimento que fortaleça a ideia da diversificação da economia e também nos associarmos com políticas federais. Por isso é que a gente está muito forte na defesa do projeto Haddad, que é o projeto de trazer de volta uma proposta de desenvolvimento com inclusão social, desenvolvimento com produção, trazendo mais empregos, trazendo novos postos de trabalho, porque só assim nós vamos poder tratar os índices negativos de Alagoas. A gente tem toda uma avaliação, nós escrevemos inclusive um livro sobre isso, onde a gente verifica que esses 10 anos de política pública do governo Lula e Dilma melhoraram os indicadores de Alagoas, mas Alagoas ainda está muito aquém das suas necessidades. Então nós precisamos de muito mais investimento em política social para reverter esse quadro de Alagoas. Professora, o que a gente também observa é o crescimento, principalmente da violência contra as mulheres, mesmo com a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, que aumenta a pena de homens que cometem crimes contra as mulheres, esses crimes continuam aumentando. Como professora e como mulher e futuramente como deputada estadual, o que a senhora pretende fazer para diminuir essa violência? Veja, nós precisamos primeiro aplicar as políticas públicas para as mulheres, aplicar as políticas públicas para a população LGBT, que é outra população vítima de violência, cujos crimes de ódio vêm crescendo, e principalmente tratar do genocídio da juventude da periferia, dos meninos e meninas que estão na vulnerabilidade social e que hoje estão sendo tragados pela violência. Isso está deixando a sociedade muito amedrontada. Inclusive, eu até entendo que esse crescimento do fascismo é exatamente esse desespero de quem está verificando a violência cada dia mais perto de si e que não sabe como atender essa necessidade. Então termina caindo na demagogia do fascismo. Isso aconteceu na Alemanha e na Itália, lá no período anterior à Segunda Guerra Mundial. E a gente viu o que aconteceu, né? O mundo caiu na Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que internacionalmente nós estamos vendo personalidades da área das artes, da área da cultura, da intelectualidade, dando declarações e aderindo à campanha do ele não, porque o mundo está olhando para o Brasil preocupado que o Brasil caia no nazismo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas a gente entende que muitas pessoas estão caindo nisso pelo medo, pelo desespero. Então é preciso ter política pública, sim, nas áreas da periferia. Temos um mapa, nós sabemos quais são as áreas da cidade onde tem mais violência. É preciso ter um banho de política social, é preciso ter escola de tempo integral, é preciso ter saúde, é preciso que os centros de assistência social funcionem, ou seja, a política social tem que funcionar de forma intensa, organizada, articulada para a redução da violência, para a gente resgatar a nossa juventude e resgatar também as mulheres que são vítimas da violência doméstica. Então é um ciclo vicioso. A violência doméstica que gera um desajuste no próprio adolescente, né? Então é todo um processo que precisa ser tratado. E não é por falta de lei, porque nós temos a lei do SUS, nós temos a lei da educação, nós temos a lei da assistência social, é preciso aplicar. Então o nosso papel na Assembleia é cobrar essa aplicação, né? É isso que um parlamentar deve fazer. Todos os parlamentares são, primeiramente, fiscais. Então, com esse processo de fiscalização e que nós entendemos também de mobilização da sociedade, a gente acha que é possível, sim, fazer com que os governos apliquem as políticas sociais e a gente comece a tratar desse problema, porque não é possível que a gente entenda que é preciso mais homicídio para reduzir os homicídios, né? Isso é uma loucura, uma insanidade. Tratando dessa questão, candidata, essas políticas implementadas, elas podem melhorar, inclusive, a questão da segurança pública? Com certeza, né? Com certeza. Porque um dos problemas que está vinculado a esse crescimento da violência é a presença do uso de substâncias proibidas, né? Primeiramente, a gente tem que discutir o que é proibido e o que é permitido, né? Porque eu acho, como educadora, muito complicado uma família
chegar para o seu adolescente e dizer: não use esta substância, que é tóxica. Mas o pai, a mãe, os parentes usam outra substância, que também é tóxica, só que não é ilícita. Então a gente vai discutir o que é proibido e o que é permitido, ou a gente vai discutir saúde. Não use esta substância porque ela vai fazer mal para a sua saúde. E aí nós vamos tratar a saúde mental coletivamente, né? Porque nós temos um problema, por exemplo, do alcoolismo, que é muito grave. Não é uma droga proibida, mas é uma droga que traz problemas graves dentro das famílias, inclusive uma das grandes causas da violência doméstica. É um dos grandes ingredientes da violência doméstica. Então nós temos que tratar essas questões como questão de saúde, não é isso? Como uma questão de educação, né? Educação para a saúde mental, né? E tratar, minha gente, a causa ideológica, que é o machismo, que é o patriarcado, que é essa ideia de que alguém é dono do outro, né? Essa possessividade doentia, né, que leva à destruição dos relacionamentos entre as pessoas, né? O não respeito à liberdade individual, né? Então a gente tem que trabalhar uma educação para o respeito, para uma cultura de paz, para os direitos humanos, que são tão vilipendiados, inclusive por uma mídia irresponsável, porque eu acho de uma grande responsabilidade você ser veículo de comunicação e detonar direitos humanos. Direitos humanos é porque todos e todas somos humanos. Sempre tem aquele discurso, professora, de que direito humano é para defender bandido. É para defender gente. É para defender gente, né? Tem que ter devido processo legal para todos e todas, inclusive para os que cometem crimes. Quem comete crime vai ter que responder judicialmente, dentro de um devido processo legal. Porque quem mata é assassino. Ponto. Professora, a senhora tocou aí num ponto muito importante, que é a questão da saúde, principalmente a saúde da população. Em pesquisa realizada pelo DataSUS, foi comprovado que, por exemplo, 75% dos idosos utilizam o Sistema Único de Saúde. Como candidata a deputada estadual, o que a senhora propõe para melhorar a saúde em Alagoas, que é tão debilitada? Então, nós precisamos fortalecer o SUS, precisamos fortalecer os mecanismos de participação e controle social do SUS. E precisamos defender o SUS contra a privatização. Isso é um crime, minha gente. A proposta de privatização do SUS vai gerar uma tragédia social sem precedentes. Quer dizer, qual é a proposta? Quer dizer, alguém vai poder pagar, 5% da população pode pagar e os 95% ficam de fora? O que é isso? E tem gente que está votando em candidato que defende isso, achando que está tudo muito bem. Quer dizer, vamos botar a mão na consciência, né? Todos nós pagamos impostos. E quem mais paga imposto no Brasil é exatamente a população mais pobre. Porque nós temos um sistema tributário completamente injusto, completamente invertido. 30 anos no Congresso que se discute reforma tributária, não sai do canto. Porque 70% do Congresso é composto por empresários. Então, quando vai se discutir tributos, tudo que se faz é repassar para o consumidor o pagamento de impostos e nada mais. Então nós precisamos tributar, sim, as grandes fortunas, precisamos tributar no sentido de ter justiça social, né? Nós não podemos continuar dessa maneira. É um tema muito difícil, é um tema para a bancada federal. São questões que a gente também teria que comprometer os nossos parlamentares. Então, eu penso que esse é um momento muito importante. Talvez essa seja a eleição mais importante dos últimos 70 anos do Brasil, né? Nós vamos decidir entre civilização ou barbárie. Existe um risco real do nazifascismo tomar o poder no Brasil. Embora muita gente esteja aí apenas externando o seu medo, a sua raiva, o seu desespero. Mas não é por aí que uma nação resolve seus problemas. Nós precisamos, sim,
termos uma proposta concreta de fortalecer as políticas sociais. É por aí que a gente começou a melhorar a situação do Brasil. E nós temos que retomar esse caminho do desenvolvimento social produtivo, do desenvolvimento social com inclusão, gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida, para sairmos desses péssimos indicadores, inclusive os indicadores da violência. Professora, agora a gente abre espaço para as suas propostas. Aqui naquela câmera a senhora vai ter 2 minutos para colocar qual a importância de votar na professora Sandra Lira para deputada estadual. A professora Sandra Lira se coloca à disposição da sociedade alagoana para que as políticas sociais, especialmente a educação, tenham uma representação política na Assembleia Legislativa. Para aumentar a representação das mulheres, são apenas 2 deputadas entre 27 vagas. Nós precisamos conquistar esta representatividade política e, principalmente, para que você tenha um mandato popular, uma parlamentar que vai estar à sua disposição, que não vai lhe dar as costas, porque vai estar durante todo o mandato vinculada com as bases de reivindicação de todos os movimentos da sociedade. Todas as justas reivindicações de todos os segmentos sociais precisam ter voz na Assembleia Legislativa, e esse vai ser o nosso papel. Então, nós colocamos à disposição de Alagoas o nome da professora Sandra Lira, para ter uma representação política de fato, que vai atender à cidadania. Então, esse é o nosso projeto, fortalecer a cidadania. Obrigado, professora, pela sua participação. O programa TV com Entrevistas 2018 vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Muito obrigada.